Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Olá, alegria sempre renovada trazer até vocês esses conteúdos que nos ensinam, conteúdos que exemplificam, conteúdos que ficam gravados. É história que retorna para que possamos analisar a história e aproveitar lances e dicas que a história traz na ação de homens e mulheres decididos que agem em favor do bem, através de seus esforços. Temos uma série de gravações, de vídeos, com resgate de memórias históricas de grandes vultos que atuaram no movimento espírita. A história do movimento espírita no país é muito rica, com ações decididas, com homens e mulheres exemplares pelo esforço, pela perseverança, pela dedicação. Com Marcos de Mário, temos trazido aqui vários personagens nesses resgates históricos. E hoje vamos falar sobre o professor Ney Lobo. E Marcos de Mário tem se dedicado a fazer esses resgates históricos, essas memórias, esses vultos que atuaram no movimento espírita, ligados principalmente à educação, que é a área que o nosso convidado atua também, a área da educação. Marcos de Mário, bem-vindo, que alegria novamente estarmos juntos. A alegria é minha também, Orson, muito obrigado por este espaço, por este convite, onde estamos trazendo esses espíritas que marcaram o nosso movimento com sua atuação na educação. E hoje, com muito prazer, até com muita gratidão, vamos aqui conversar sobre o nosso professor Ney Lobo. Inclusive, você me confidenciou em ocasião passada que você tem algumas histórias para contar sobre o Ney Lobo, né? É verdade, porque eu conheci o Ney Lobo no início da década de 1990, e nessa década, praticamente foram 10 anos, nós o trouxemos aqui para o Rio de Janeiro, porque, à época, eu pertencia ao Departamento de Educação da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, e então nós fizemos alguns seminários sobre educação com ele, estive em Curitiba também com ele, então realmente tem algumas histórias para poder contar. Isso é muito rico para todos nós, porque essas histórias resgatam o personagem, destacam a sua obra e deixam um legado para nós aprendermos. Nós temos aí a foto do professor Ney Lobo, nascimento 24 de julho de 1919, vejam que ele desencarnou com bastante idade, e desencarnado em 28 de agosto de 2012, está se completando, portanto, 10 anos que ele retornou à pátria espiritual. Então, Marcos, eu te pergunto, já para o telespectador que não conhece o professor Ney Lobo, a pergunta de praxe: quem é o professor Ney Lobo, Marcos? Bem, vamos então conversar um pouco sobre ele, porque até ele se tornar realmente escritor, quer dizer, quando ele lançou efetivamente a sua primeira obra espírita sobre educação, ele não era conhecido.
Essa é a verdade. A primeira obra dele é de 1989, que é o livro Filosofia Espírita da Educação, que abrange 5 volumes, lançados pela Federação Espírita Brasileira. Então, aliás, eu estou aqui, você vai me permitir, eu sei que você vai mostrar depois aí, mas ó, está aqui o volume número 1, tá? Que é esse livro aqui, lançado pela Federação Espírita Brasileira. Bom, vamos mostrar de mais perto. Isso, pronto. Aqui. Pronto. Muito bem. Com o lançamento dessa obra, ele se tornou conhecido. E no Rio de Janeiro, nós mergulhamos realmente no estudo da obra. Mas Ney Lobo, na verdade, nem sempre ele foi um professor, educador. Muitas pessoas não sabem que, na verdade, a principal carreira profissional do Ney Lobo foi a militar. Ney Lobo foi formado na Escola de Cadetes do Realengo, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele é originário de Curitiba, né? Ele nasceu em Curitiba, vai desencarnar em Curitiba, no Paraná, mas ele fez o seu curso na Escola de Cadetes de Realengo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, formou-se tenente, volta para Curitiba e ele vai fazer toda uma carreira militar dentro do Exército, até chegar ao posto de major, quando ele vai para a reserva, isso mais ou menos ali no ano, entre os anos de 1964 e 1965. Ele trabalhou basicamente em Curitiba, mas também em Ponta Grossa, onde ele chegou a ser subcomandante do 20º Regimento, não, do 13º Regimento de Infantaria, que era lá de Ponta Grossa. Em Curitiba, ele ficou ligado ao 20º Regimento de Infantaria. Então, ele fez toda uma carreira exclusivamente militar. Mas algo falava dentro dele no campo da educação. Ele sempre teve muito gosto pela educação e ele começou, então, a direcionar a carreira militar dele para ser professor. Ele começou a direcionar. Para isso, então, ele entrou na Universidade Federal do Paraná para poder fazer a sua formação em letras e filosofia. No final da carreira militar, justamente na década de 1960, ali na metade dessa década, ele consegue finalmente, primeiramente como convidado, e depois realmente assumindo uma cadeira, ele começa a dar aula no Colégio Militar de Curitiba. Mas foi por pouco tempo, porque ele foi para a reserva, e indo para a reserva, aí então ele mergulhou totalmente na educação, porque ele na verdade, ele foi fundador também, porque ele fez parte da equipe da Federação Espírita do Paraná para criar o Instituto Lins de Vasconcelos, que depois começou a ser chamado de Colégio Lins de Vasconcelos, lá na cidade de Curitiba. Então, ele vai ser professor do colégio na disciplina de Educação Moral e Cívica, e depois ele vai ser diretor desse colégio. Em 1989, ao lançar o livro Filosofia Espírita da Educação, ele se torna, então, conhecido nacionalmente dentro do movimento espírita. E ele passa, então, a dedicar a sua vida, que ele já não estava mais professor do colégio, ele tinha já encerrado, e aí ele passa a dedicar a sua vida para realizar palestras e seminários por esse Brasil afora, dentro do movimento espírita, defendendo a tese dele da filosofia espírita da educação, até, já idoso, com 93 anos de idade, ele desencarnar em 2012. Ney Lobo era uma pessoa muito bondosa, muito ativo, foi uma coisa impressionante, a convivência com ele na década de 90, apesar de nós chamávamos ele o velhinho que não sabia parar quieto, que era uma coisa impressionante, tinha um ardor pelo que ele fazia, e as palestras dele eram magistrais, ele tinha um raciocínio lógico, ele puxava a codificação espírita, a fundamentação doutrinária, que era algo realmente que impressionava a qualquer um. E assim ele foi até o final desta sua existência.
resumidamente, esse é o nosso professor Ney Lobo. Bom, Marcos, nessa sua apreciação inicial, você já me surpreende. Eu jamais imaginaria que ele teve uma carreira militar. Pois é, não é? Quem diria? Porque quem o conheceu, já como professor, escritor, palestrante, realmente não dizia que ele tinha sido um militar, um oficial. Ele, quando foi para a reserva, ele já estava major. E depois ele vai passar para tenente-coronel, mesmo na reserva, porque isso é de praxe, né? Por causa do tempo. Mas você não dizia, não. E sabe que, mesmo como subcomandante de quartel, essa coisa toda, tudo que não existia na personalidade do Ney Lobo era ser autoritário. Muito pelo contrário. Tá? Ele fez coisas realmente, inclusive lá no Colégio Lins de Vasconcelos, que iam, na verdade, contra o militarismo, né? Na verdade, porque ele era uma pessoa muito humana. Ele nos contou uma vez, já aqui no Rio de Janeiro, que quando ele estava em Ponta Grossa, como subcomandante do quartel, e já havia acontecido o golpe militar de 1964, ele já estava para ir para a reserva, né? Ele já estava quase indo para a reserva, mas era subcomandante lá do quartel. E que no quartel eles chegaram a receber algumas pessoas que foram enviadas para lá para ficarem aquarteladas, para não dizer que ficaram prisioneiras, né? E ele, então, descobriu que um dos rapazes lá, que estava lá no quartel, tocava, era músico. Né? Então, ele disse assim, bem, eu fiz o seguinte, eu coloquei eles lá numa sala, lá do quartel, com tudo, né, que era necessário, e aí providenciei um violão e entreguei lá para o rapaz. Né? Que ele é músico, né? Deixa o coitado aí tocar, compor. Tá? E aí, de vez em quando, eles ficaram lá alguns dias no quartel, e aí ele ficou lá com aquela liberdade relativa, né? E tocando, e ele tocava bem, eu sentei lá para ouvi-lo. Tá? E aí eu estava perguntando para ele na época, assim, mas vem cá, e aí, né? E a fiscalização em cima de você dentro do quartel? Não, aqui é o seguinte, eu não era o comandante, eu era o subcomandante. Mas na época eu estava comandante, porque o comandante estava fora do quartel. Tá? Então é o seguinte, no quartel quem manda é o comandante. Tá? Então eu queria saber dos superiores nem das ordens. Eu não vou colocar eles lá na cadeia, de coisa nenhuma, não, aqui dentro do quartel. Vai ficar na sala, o rapaz toca música, então eu vou dar o violão para ele. Depois eles foram transferidos, não soube mais nada, né? Coisa nenhuma, e foi logo depois, eu já me reformei, e a reforma dele, né, foi por tempo de serviço, entendeu? Ele não podia realmente mais continuar. Tá? Então, essas histórias para contar aí do Ney Lobo. Ô Marcos, eu não me lembrava, sinceramente eu não me lembrava, que eram 5 volumes publicados pela Federação Espírita Brasileira, Filosofia Espírita da Educação, a partir de 1989. Você fez uma referência muito interessante, que a partir daí ele ficou conhecido nacionalmente. Como ele desencarnou em 2012, ele teve 2 décadas praticamente para trabalhar aí na educação, como palestrante, como escritor, e foi muito fecunda a sua produção, né? Foi, era impressionante mesmo. O Filosofia Espírita da Educação, ele é um livro técnico, porque ele tinha formação em filosofia e em letras, e manejava a didática muito bem. Então, apesar de ser um livro técnico, porque é um livro para você estudar efetivamente, não é para fazer uma simples leitura, mas ele, com a sua didática, ele gostava muito de usar esquemas, organogramas, planilhas, para poder montar as suas obras. Ele fazia assim também nas palestras. Então, você vai acompanhando, e ele faz o seguinte, ele começa, por exemplo, discutindo o que é a filosofia, o que é o espiritismo, então o que viria a ser a filosofia espírita,
as consequências educacionais, então quais seriam os princípios da educação espírita, tá? Ele ia assim. Então, todos os livros dele, ele vai num crescendo, né? Ele vai do mais simples ao mais complexo dentro das suas obras. E era impressionante os slides dele, né? Porque, na época, aliás, nós usávamos o retroprojetor, que a nova geração, acho que nem ouviu falar disso, né? Mais uma vez, eu já falei isso em outras vezes, por favor, olhe no Google para saber o que é retroprojetor, tá? Como é que nós usávamos as transparências, né, para poder projetar. Nossa, é passado, né? Realmente. E passado puro mesmo. E ele fazia tudo, tá? E depois ele conseguiu um rapaz lá em Curitiba que passou a fazer as planilhas para ele no computador. Então ele projetava aquilo para dar as aulas. Então, o Filosofia Espírita de Educação, ele vai abranger 5 volumes, porque desde a questão da filosofia e a filosofia espírita, e depois ele desdobra para discutir a metodologia espírita, a didática espírita, a escola espírita. Então, ele faz todo um desdobramento através desses volumes. Que importante, né? Um militar que interessou-se pela educação, tornou-se espírita e produziu todo esse fecundo trabalho. Nós temos aqui, Marcos, as principais obras não estão todas aí, mas nós fizemos uma imagem aqui com as principais obras. Você já citou aí o Filosofia Espírita da Educação, aí estão o volume 2, 3 e 4, mas são 5, né? E você tem outras obras. Você gostaria de destacar alguma em especial, além destas? Bom, essas que estão aí agora na imagem, podemos considerar como as principais dele, com toda certeza. Aliás, eu separei aqui, mas você já está mostrando na imagem, não preciso mostrar aqui, mas eu tinha separado também o Filosofia Social Espírita, o Espiritismo e Educação, e o Prática da Escola Espírita. Todos esses 3 livros estão aí na imagem também. Tá? E os nossos telespectadores, todos que estão nos acompanhando, podem ver que todos os títulos ligados à educação. Todos eles, porque esse foi o grande foco dele, e todos eles voltados também à filosofia e também à prática, né? À escola. Ele tinha uma visão muito grande sobre a escola regida pelo Espiritismo, que é a chamada Escola Espírita, e pela qual ele batalhou também. Mas essas são as principais obras, com certeza. Ô Marcos, e quanto aos grandes educadores clássicos da história, qual era o segmento a que ele se vinculava mais? Bom, Ney Lobo era muito ligado aos escolanovistas, ou seja, aqueles que na Europa e também aqui no Brasil, no final do século XIX e a primeira metade do século XX, lançaram o movimento das escolas novas. Então, entre esses, por exemplo, na Europa, os que ficaram assim, com maior destaque, foram o Celestin Freinet, a Maria Montessori, nós temos o Ferrieri e alguns outros educadores alemães. Esses ficaram muito famosos. E aqui no Brasil, nós temos o Anísio Teixeira, que foi um grande escolanovista. Nos Estados Unidos, o filósofo desse movimento, que é o John Dewey, e o Ney Lobo era seguidor das ideias deles, que ele consegue colocar em prática lá no Colégio Lins de Vasconcelos, em Curitiba, quando ele assume o colégio como diretor. Ele foi professor do colégio entre 1963 e 1967. Aí, nesse ano, ele assumiu a direção do Colégio Lins de Vasconcelos e foi diretor do colégio durante 7 anos, até 1974. E ele lutou muito para que o Colégio Lins de Vasconcelos se mantivesse. Infelizmente, ali mesmo na final da década de 1990, já entrando para a década de 2000, a Federação Espírita do Paraná
alegando que o Colégio Lins de Vasconcelos dava muita despesa e não era o foco principal da federativa, eles venderam o colégio, né, e acabou. Né? O Colégio Lins de Vasconcelos foi vendido para um sistema educacional, aí, um sistema de ensino, e ele acabou. E o Ney Lobo ficou muito chateado com isso, ele lutou muito para que a Federação Espírita do Paraná não vendesse o Colégio Lins de Vasconcelos, e ele dizia assim, olha, eu estive lá, eu sentei com os diretores, com o presidente da FEP, quando eles me alegaram, né, que a escola, né, o Colégio Lins de Vasconcelos, não era o foco principal da federativa, eu pulei, porque onde já se viu isso? Tem que ser o foco principal, é a educação. Mas não teve jeito, eles bateram o martelo e, infelizmente, o colégio foi vendido e tudo que nós fizemos naquele colégio acabou, porque um sistema de ensino aí ligado ao vestibular comprou tudo e acabou. Nós precisamos conversar muito, Orson, sobre esse colégio e o que o Ney Lobo fez nele, porque o movimento da Escola Nova lá na Europa foi um movimento que refez a escola e a educação. Eles revolucionaram o que era escola e o que era o fazer educacional. E o Ney Lobo implantou diversas ideias das escolas novistas e ele realizou no Colégio Lins de Vasconcelos, e na época em que ele foi diretor, o colégio teve fama, porque ele recebeu cobertura da imprensa face às novidades pedagógicas que se realizavam lá no Colégio Lins de Vasconcelos. Então, essa é uma conversa que nós vamos ter aqui também. Ô Marcos, inclusive, nas minhas pesquisas aqui, eu vi que ele escreveu um livro sobre Lins de Vasconcelos também, né? E eles chegaram a se conhecer, Marcos? Eu não me lembro cronologicamente se deu tempo deles se conhecerem. Olha, até deu tempo, realmente. Mas é que o Lins de Vasconcelos não vivia, né, lá no Paraná. Apesar dele ser do Paraná, né? O Lins de Vasconcelos fez boa parte da sua vida no Rio de Janeiro e veio a desencarnar em São Paulo, capital, né? Ali na década de 50. Aqui estou agora falando de memória, mas, se não me engano, Lins de Vasconcelos desencarnou em 1952. Quer dizer, deu tempo, eles poderiam ter se conhecido, mas não devem ter se conhecido, não devem ter cruzado seus passos, justamente porque o Lins de Vasconcelos não estava lá em Curitiba. E o Ney Lobo praticamente não saiu de Curitiba, a não ser depois, quando ele começa a fazer as suas viagens para divulgar, então, as suas ideias da educação espírita. Mas ele fez toda uma pesquisa e escreveu realmente toda uma biografia sobre o Lins de Vasconcelos, que a Federação Espírita do Paraná lançou. Aliás, eu quero informar aqui aos nossos telespectadores que nós entrevistamos o Marcos de Mário também sobre Lins de Vasconcelos. Está aqui na playlist Vultos Históricos, Lins de Vasconcelos. Eu vou deixar aqui na descrição do YouTube o link da entrevista que fizemos sobre Lins de Vasconcelos, outro personagem importante da história do movimento espírita, aqui já registrada, já exibida e disponível para as pessoas que desejarem conhecer. Ô Marcos, eu estive lendo a biografia de Ney, ele não era espírita, se aproximou do espiritismo por volta na década de 50. Como é que foi isso? Ele relatava o seguinte, que por influência da família, primeiramente ele se ligou ao catolicismo, e ele chegou ali na sua juventude até fazer parte da congregação mariana. Mas ele dizia que o catolicismo não respondia aos anseios dele, às dúvidas existenciais que ele tinha. Ele simplesmente largou, ele abandonou o catolicismo, passou uma boa parte do tempo da vida dele sem ter nenhuma ligação religiosa, formal, até que ele veio a conhecer o espiritismo. Não está claro exatamente como que ele conheceu o espiritismo. Aparentemente, foi por ter descoberto mesmo a literatura, ele ter encontrado os livros, ele começou a ler, porque ele sempre foi um grande estudioso,
e ele se encontrou no Espiritismo. Ele diz que ele se tornou efetivamente espírita ali, né, no final da década de 1940, início da década de 1950, e ele logo se ligou à Federação Espírita do Paraná, quando ele, então, conheceu o João Gignone, que foi o grande presidente da Federação Espírita do Paraná. O Ney Lobo vai se ligar a muitas coisas da FEP e vai atuar, então, para a fundação lá do Instituto Lins de Vasconcelos, que vai criar, então, o colégio. Tá? Então, o Ney Lobo nunca deixou muito claro exatamente como ele encontrou o Espiritismo. Mas como ele nunca contou nenhuma história mirabolante, né? Então, provavelmente, foi assim, né? Ele deve ter encontrado a literatura espírita, ou começou a ler sobre o espiritismo, uma notícia daqui e dali, o Chico Xavier, já famoso na época, né? E ele acabou, então, lendo e se encontrou com a doutrina espírita. O Marcos, e o interesse por letras, pela formação em letras e a busca da pedagogia e filosofia também, isso foi depois de se tornar espírita ou foi antes? Foi depois. Foi depois. Tanto que ele, numa carta que ele escreveu a um amigo, ele disse que quando ele estava ainda militar, ele começou a sonhar em querer se dedicar à educação, mas como professor do Colégio Militar de Curitiba. Natural, normal, ele era militar de carreira, oficial, então uma coisa muito normal. Mas só que ele precisava fazer um curso para isso. Então, primeiro ele foi fazer a faculdade para poder ter a formação, mas internamente, no Exército, ele precisava fazer um curso que realmente desse a ele o aval para ser professor do Colégio Militar. Bem, tudo indica que ele não fez o curso, ele não entrou para a escola realmente de preparação de professores para o Colégio Militar. Mas como ele já estava no final da carreira militar dele e já estava desenvolvendo estudos acerca do espiritismo como doutrina de educação, tudo leva a crer que ele abandonou o projeto. Acho que ele percebeu que não era esse o caminho, ser professor do Colégio Militar. O caminho não era esse. Tanto que ele trabalha dentro da Federação Espírita do Paraná para que se criar a escola, né? Se criar o Colégio Lins de Vasconcelos. E eu acho que aí começou a ser o sonho dele realmente. Ele, então, em 1964, 65, ele já passa para a reserva, e passando para a reserva, ele mergulha com tudo para a educação, já ligado ao Colégio Lins de Vasconcelos. O Marcos, e dos livros que ele publicou, todos eles foram com temática e análise espírita, ou ele teve algum livro publicado que não tenha a temática e a conexão com o espiritismo? Bom, ele só vai se tornar escritor com o espiritismo. Claro, ele tem, no meio militar, ele chegou a dar algumas aulas, cursos livres, lá no Colégio Militar de Curitiba. É claro que ele tem alguns escritos ligados principalmente à área da educação moral e cívica, que era uma disciplina do currículo do ensino fundamental e médio da época, e ele se ligou a isso. Mas os livros mesmo, essencialmente, basicamente, eles são todos espíritas. Exceção feita a um livro ligado à educação moral e cívica, que esse não tem ligação com a doutrina espírita, mas todos os demais são baseados no espiritismo. Muito bom, Marcos. Marcos, nós estamos aqui, para você que chegou agora, nós estamos conhecendo a história do professor Ney Lobo, com o nosso entrevistado Marcos de Mário, que tem se consagrado a esse resgate de personagens ligados à educação. Estamos falando hoje sobre o professor Ney Lobo, que nasceu em Curitiba, foi militar e dedicou-se à publicação de livros e a palestras. Marcos, você como educador, qual o destaque que você dá para o trabalho de Ney Lobo nesse universo gigantesco da educação? Pois é, quando o Filosofia Espírita da Educação foi lançado em 1989, eu mergulhei na sua leitura. Realmente, retirei muitas coisas, aprendi muito com o Ney Lobo.
E, definitivamente, eu pautei também o meu trabalho da educação do espírito e muitas coisas dele. E o Ney Lobo era muito didático. Isso ajuda a compreender o pensamento espírita sobre educação e toda a abrangência da sua filosofia. Foi aí, então, que, na época, junto com o Lidiênio Barreto de Menezes, querido companheiro do movimento espírita aqui do Rio de Janeiro, que era, na época, o diretor do Departamento de Educação da USERJ, foi quando nós fizemos contato com ele, lá em Curitiba, e o convidamos para estar no Rio de Janeiro para um seminário para professores espíritas. Para nossa surpresa na época, porque nós não conhecíamos o Ney Lobo, ele foi muito simpático ao telefone, e na hora ele aceitou. Mas na hora, foi uma coisa assim impressionante. Nós nem estávamos, na verdade, nós não estávamos nem organizados para trazê-lo. Nós íamos conversar com ele para ver a possibilidade, né? Fazer todo um planejamento. Mas quando ele respondeu que eu vou agora, eu estou à dispor de vocês. Eu falei, nossa, meu Deus, não podemos perder essa oportunidade. Nós conseguimos organizar o seminário, foram 2 dias na sede da USERJ, e, olha, foi uma coisa impressionante, porque nós lotamos a sede da USERJ, a USERJ tem 2, 3 pavimentos, e nós tivemos que usar tudo ao mesmo tempo, com telão, para poder transmitir, porque foi uma coisa impressionante. Todo mundo queria conhecer o Ney Lobo e as ideias dele sobre a educação espírita. E aí, quando nós o conhecemos, quando ele chegou, desembarcou aqui no Rio de Janeiro, foi aquela pessoa sorridente, toda tranquila, carregando lá a pasta dele, que pesava 1 tonelada, porque ele gostava de levar tudo na pasta dele. E aí, quando ele chegou lá na USERJ, ele olhou para o prédio, ficou todo encantado, nossa, não sei o quê, então, muito simpático, fez palestras maravilhosas, atendeu o público sem nenhum tipo de problema. E foi impressionante porque, no último dia, no domingo, nós tínhamos combinado com ele que, assim que terminasse tudo, iríamos almoçar juntos, para depois, então, realmente fazer a despedida no hotel e levá-lo para o aeroporto. Mas estava lotado de gente, né? Lotado. E ele atendeu as pessoas, autografou isso, aquilo e tal, e nós estamos lá arrumando isso, arrumando aquilo, tomando providências. O Lidiano chega para mim e diz, ô Marcos, cadê o professor? O professor... Não sei. Não sei. Realmente, agora eu não sei, não. Deixa eu ver se ele está lá em cima, deixa eu ver se ele está aqui embaixo, deixa eu ver se ele está... E nós não achamos o Ney Lobo dentro da USERJ. Ué, como é que pode? Onde o homem foi? E aí, então, que já tinha mais ou menos me acostumado com ele, bom, ele é muito vivaz, ele não espera as coisas, ele é rápido. Vou até o hotel. O hotel ficava perto. Nós tínhamos hospedado ele no hotel perto da USERJ, no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, e fui até o hotel. Entrei na recepção... Por acaso, o professor Ney Lobo, que está hospedado aqui, não sei o quê, ele passou aqui? O professor? Sim, ele passou aqui. Ele está... Não, ele já saiu. Ué, como assim ele saiu? Mas sabe para onde ele foi? Não, ele disse que ele foi almoçar. Almoçar? Meu Deus do céu, não foi nada disso que nós combinamos. Aí eu corri para o ZR, chamei o Gerson Monteiro, que na época era o presidente, né? Falei, Gerson, olha só, o Ney Lobo foi almoçar. E aonde que ele foi almoçar? Olha, aqui só existem 2 opções de restaurante aqui perto. Ele está num dos 2, vamos embora. E nós fomos achar o Ney Lobo num desses restaurantes, todo tranquilo, almoçando. Professor, que é isso? Nós tínhamos combinado, o almoço é por nossa conta, todo mundo junto. Não, vocês estavam fazendo muitas coisas, já estava com fome, não queria dar trabalho a vocês, e já vim então almoçar. Aí nós sentamos com ele, nós também almoçamos, ele era muito assim, sabe? E muito aberto para conversar. E empolgado. Um homem muito empolgado, ele viajava no pensamento, visualizando a escola regida pela filosofia espírita da educação. Esse era o grande sonho dele, e por isso ele lutou muito para que o Colégio Luiz de Vasconcelos, lá em Curitiba, não acabasse, porque ele via no colégio a verdadeira escola espírita
espírita, para trazer de volta o que Eurípides Barçanufo tinha feito lá em Sacramento. Esse era um grande sonho dele, né? Não pôde concretizar, mas ele lutou muito por isso. Ô Marcos, para você que é um idealista da educação, conviver com uma pessoa, uma personalidade dessa característica que você situou agora tão bem, é uma delícia, né? Isso aí é um verdadeiro deleite espiritual conviver com uma pessoa assim. Ah, com certeza. Eu estive uma vez, também na década de 90, eu estive em Curitiba, eu fui representar a UZERJ num evento patrocinado pela Comissão Regional Sul do Conselho Federativo Nacional, e eu aproveitei, então, liguei para ele, e falei assim, ô professor, estarei em Curitiba. Não sei o quê, quando, como e tal, né? E nós combinamos de nos encontrar no hotel onde eu ia ficar, no centro da cidade, lá em Curitiba, pertinho da Federação Espírita do Paraná. Aí, combinado, ele chegou. E nós sentamos lá nos sofás da recepção, e começamos a conversar, e eu puxei, então, de uma pasta que eu estava levando, então, na época ainda era datilografado, né? Não tinha nem passado para o computador, não estava digitado, não. O projeto Escola do Sentimento. E entreguei para ele ler. E ele, então, estava sentado no sofá, na minha frente, pegou e começou a ler. E ele começou a dizer assim, nossa, é isso, muito bem, isso, Marcos, você chegou lá, isso. Só que as pessoas começaram a chegar, porque para abrir o evento ia ser aberto no hotel, com um almoço, com todos os representantes das federativas. As pessoas começaram a chegar, muitos conheciam o Ney Lobo, e começou aquele cochicho, né? Não é o professor, não é o professor, não é o professor. Aí o pessoal começou a se aproximar, professor Ney Lobo, assim, aí abraços daqui, cumprimento dali e tal, não sei o quê. Bom, fomos para o almoço. E aí foi muito interessante, Osmo, que a maioria não me conhecia. Agora era o representante da UZERJ, mas muita gente não me conhecia. E eu passei a ser conhecido dentro do evento como o amigo do professor. Não, o amigo do professor, lá do Rio. E o Ney Lobo foi almoçar conosco, almoçou, trocou ideias, saiu a falar de educação lá na mesa, lá no almoço, e foi muito gratificante. Tá? E ele disse para mim, Marcos, esse projeto que você idealizou é o meu sonho. Lança logo. Aí, quando eu lancei, eu pedi que ele fizesse uma introdução, e ele fez. Ele fez uma espécie de prefácio pequeno, uma apresentação, e ele fez para que eu pudesse lançar, então, o projeto Escola do Sentimento. E foi muito gratificante ter estado com ele em Curitiba, porque quando eu conversei com ele ao telefone, ele falou, passa agora o endereço do hotel, o horário que você vai chegar, que eu vou sair direto para lá. E eu até fiquei surpreso, né? Porque nós nos conhecíamos, mas eu achava que não era para tanto. Né? Mas o ardor dele pela educação e de poder conversar comigo e ver o projeto que eu ia mostrar para ele foi tal que ele não mediu esforços. Ele pegou o táxi, foi lá para o hotel, e se pudesse, o evento fosse ligado à educação, ele ficava. Que coisa bonita, né? Ô Marcos, você despertou aqui nos nossos telespectadores sobre a sua escola do sentimento, que o professor Ney Lobo elogiou e gostou, é isso aqui mesmo. Então, eu acho que você precisa falar um pouco agora do seu projeto Escola de Sentimento, ainda que compactamente, porque você despertou a curiosidade. Onde eles podem encontrar esse material hoje? Tá certo, realmente agora devemos fazer realmente um histórico sobre isso. O projeto Escola do Sentimento ele não foi idealizado para o movimento espírita, para as instituições espíritas. O projeto Escola do Sentimento ele foi idealizado para as escolas, de uma forma geral, tanto públicas quanto particulares. Então, é um projeto pedagógico do que hoje nós podemos chamar de um projeto pedagógico de uma escola inovadora, que leva em conta a espiritualidade do ser humano e o seu desenvolvimento integral, né? Ou seja, desenvolvimento integral do seu potencial, tanto cognitivo, intelectual, quanto emocional, da área sentimento. E propõe
que a escola trabalhe, na verdade, com base no modelo que foi o Instituto de Yverdon, de Pestalozzi, lá na Suíça. Yverdon existiu de 1804 a 1824, 1825, com Pestalozzi à frente. Claro que eu fiz adaptações, muita visão espírita está dentro do projeto Escola do Sentimento, mas, claro, sem dizer que é efetivamente espiritismo, nada disso, porque é um projeto que nós temos, então, trabalhado desde 1999, quando ele foi oficialmente lançado, e que nós temos, então, trabalhado junto às escolas e junto às secretarias de educação, através de treinamentos, palestras, cursos de formação para os professores, fazendo, assim, uma transformação da escola. Quem quiser conhecer o projeto Escola do Sentimento, entre, então, no site do IBEM Educa, que é o instituto que promove e desenvolve esse projeto. O endereço é muito simples, ibemeduca.com.br, tá? ibemeduca.com.br, vai conhecer, então, o projeto Escola do Sentimento. Muito bom. Conversa muito produtiva nesta oportunidade com o professor Marcos Di Mário. Marcos, ele esteve no Rio, vocês fizeram um seminário lá na sede da USERJ, com toda aquela movimentação. Foi a única vez, Marcos? Não. Aqui no Rio de Janeiro, foram, se não me engano, 3 vezes que nós tivemos a oportunidade de trazer o Ney Lobo para a realização de seminários sobre educação na visão espírita. E teve uma vez que nós nos encontramos, e nós temos que realmente rememorar esse encontro, porque foi no primeiro Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita, realizado em Santos, na sede da Universidade de Santa Cecília, tendo a nossa querida Dora Encontre à frente da programação desse congresso. Então, nós estivemos juntos lá e estivemos juntos também no Congresso Espírita da Bahia, da Federação Espírita lá do Estado da Bahia, que foi feito no Centro de Convenções de Salvador e que foi totalmente voltado para a educação. Tanto lá em Santos, no primeiro Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita, quanto em Salvador, lá no Congresso Espírita do Estado, nós trabalhamos em conjunto, desenvolvemos temas sobre educação, tivemos ótimos bate-papos e, claro, história para contar dos acontecimentos. Isso porque, Ney Lobo era uma pessoa assim muito... Ele era direto. Se ele não gostava, ele falava que não gostava. Se ele tinha que elogiar, ele elogiava. Se ele tivesse que discutir com você a ideia da educação do espiritismo, ele ia lá e discutia. Ele era assim. Tá? No congresso lá em Santos, por exemplo, ele fez a palestra de abertura, fez a palestra também final do congresso e atuou, né, também em oficinas. E na palestra ao público geral lá do congresso, ele não poupou. Ele realmente apontou desvios no pensamento de algumas pessoas do que seria realmente educação espírita, falando abertamente, porque ele era assim. Agora, não feria as pessoas. Ele falava com propriedade, ele falava colocando a fundamentação doutrinária e pedagógica para mostrar por que ele discordava daquele pensamento, daquela ideia que estava sendo ventilada. Agora, nós tivemos um episódio lá na Bahia, nesse Congresso Espírita do Estado, que foi realmente impressionante, porque, na época, isso foi na década de 90, o departamento, a FEEB tinha um departamento de educação. E eles anunciaram, com muita pompa e circunstância, um projeto de escola espírita da Federação Espírita do Estado da Bahia. E solicitaram que o Ney Lobo fosse o revisor, né, do projeto. Tá? Ele aceitou. Ótimo, um projeto sobre escola espírita. E aí, então, houve a reunião, houve a plenária para se discutir o projeto, e o Ney Lobo falar, então, do que tinha achado do projeto. Estava eu, o Lidiene, o Barreto Menezes e o César Braga Saíde, nós 3 representando o Rio de Janeiro.
sentados ali, aguardando a palavra do Ney Lobo. E nós não tínhamos tido acesso ao projeto, só estávamos conhecendo o projeto ali. Ney Lobo pega a palavra e diz assim: muito bem, pediram então que eu fosse o relator deste projeto da Escola Espírita, aqui da Federação Espírita do Estado da Bahia. Me entregaram um projeto e a primeira coisa que eu fiz, eu abri a bibliografia do projeto. É um projeto de escola espírita. Qual é a base, né, desses nossos educadores aqui de Salvador para fazer a escola espírita? E eu já fui logo procurar as obras de Allan Kardec, de um Leon Denis, Emmanuel, ele citou alguns, né? Mas eu encontrei obras de Freinet, Piaget, Montessori, etc. Todos grandes educadores mundiais, internacionais, aos quais devemos muito, mas nenhum deles sequer espiritualista. Ora, este é um projeto de escola espírita. Como um projeto de escola espírita não tem na sua bibliografia nenhum livro espírita, nem os da codificação. Nossa, ele começou a desmontar o projeto, foi mostrando os pontos falhos, o que faltava dele, e a conclusão dele foi a seguinte: bem, quero dizer às caríssimas e queridas professoras, à frente deste projeto, que vocês precisam fazer tudo de novo. Tem que ser refeito. Eu não posso aprovar este projeto. Dito e feito. Olha, nossa, o César estava sentado do meu lado, o César Said, me cutucava. Marcos, meu Deus, ele não está poupando. Eu falei, mas esse é o estilo do Ney Lobo. Ele viu a coisa que ele discorda e que ele considera que está errado na visão espírita, ele não deixa para depois, não. Não pediram para ele ser o relator? Então, o Ney Lobo tinha muito disso. Nesse congresso lá na Bahia, eu estava falando também de temas ligados à educação, e eu tive uma apresentação. Nossa, eram 8 da manhã, abrindo já aquele dia do congresso, eu ia ocupar uma sala. Quem chega no salão, né, de recepção, né, das salas? Ney Lobo. Aí me cumprimenta. Vou assistir sua aula, professor. Nossa, eu perdi o chão. Deus, não, ele está brincando, né? Ele está brincando, porque... Meu Deus do céu, eu vou dar aula para Ney Lobo? Isso é brincadeira, né? Não, assisti, quero ver. Ai, meu Deus do céu. E ele foi, né? Foi, sentou lá na plateia, a coisa toda. E eu realmente tive que orar muito, me concentrar. Eu disse, Deus do céu, qualquer deslize que eu tiver aqui, o homem vai pegar a palavra. Mas ele ficou quietinho, assistiu toda a minha palestra, toda a minha apresentação, e no final ele disse que tinha gostado muito, que o pensamento era aquele mesmo, né? Graças a Deus, né? Ainda bem. Ele tinha uma apresentação para fazer no auditório, né? E aí eu fui acompanhar. E ele pegou o microfone, acho que ele me viu, né? Eu vou pedir ao professor Marcos Demário que suba aqui no palco. Nossa, eu saí do auditório, eu fui embora. Meu Deus! Não! Então, foram acontecimentos aí com o nosso querido Ney Lobo. Mas que histórias marcantes, Marcos. E me diga uma coisa, ele falando de público lá no Congresso da Bahia, na crítica ao projeto pedagógico da Escola Espírita da Federação Espírita do Estado da Bahia, qual foi a reação dos protagonistas organizadores do Congresso e daqueles que estavam lançando a ideia? Como é que foi isso? Bem, eu só presenciei a reação das queridas companheiras lá do Departamento de Educação, lá na época. Elas estavam lívidas, né? Estavam assim, devem ter perdido o chão, né? Mas falaram ali algumas palavras, agradeceram realmente todas as colocações do Ney Lobo, que eram muito úteis e que elas iriam realmente fazer uma revisão do projeto. Mas eu acho que essa revisão nunca foi feita, nunca mais ouvi falar do projeto, nunca soube de mais nada. Agora, o Ney Lobo gostava muito de bater papo, né? Conversar era com ele mesmo, né? E teve um caso curioso, porque nós estávamos no hotel, que nós almoçávamos no hotel, né? Saímos do centro de convenção e íamos para o hotel almoçar.
E ele estava lá conosco e tal, bate-papo daqui, bate-papo dali, não sei o quê. E aí ele ficou lá pelo saguão, aquela coisa. Eu e o Lidiênio resolvemos uma passadinha no apartamento, tá? E o César Said, ele tinha dito para nós que já ia subir. Eu já vou subir, tá bom. Aí nós subimos também, fomos para o apartamento. E estamos lá, batendo na porta e tocando a campainha, e nada. Aí o Lidiênio comigo, o que aconteceu com o César? Ele disse que ele vinha na nossa frente. Pois é, que está muito estranho isso. Aí nós resolvemos descer. Aí fomos para o saguão, quando eu saio do elevador, que eu olho, está lá num canto, Ney Lobo e César Said, conversando lá. Aí eu fui até eles, senhor, dá licença, boa tarde, professor. Ô César, nós estamos procurando você lá em cima, no andar, lá batendo desesperados, lá. Já iam chamar o corpo de bombeiros para arrombar a porta. Você está aqui batendo papo com o professor, meu filho? E eu me encontrei com ele aqui, começamos a conversar, tá aqui a chave do apartamento. E o Ney Lobo era muito isso, sabe? Ele gostava de trocar ideias, de conversar, de ficar com você. Nós conversamos muito, por exemplo, lá no congresso, lá de Pedagogia Espírita em Santos, no saguão da universidade. Ele adorava fazer isso. E ele já estava com a idade mais avançada, e eu me tornei o carregador da pasta dele. Porque o professor, me dá essa pasta, deixa que eu carrego para o senhor, isso aqui está muito pesado. E ele levava os livros, as planilhas, projetos, tudo naquela pasta. Era um peso enorme. E eu carreguei a pasta para ele, e ali mesmo, em pé, no saguão da universidade, nós ficamos trocando ideias sobre a educação e o espiritismo. Então, Ney Lobo era muito acessível, uma pessoa realmente maravilhosa. Essa é uma grande virtude, né? É bacana quando a gente vê esses comportamentos desses grandes intelectuais em diversas áreas, nos vários segmentos, e que são acessíveis à aproximação das pessoas. Eu também admiro muito essas pessoas assim. Ô Marcos, muitos professores estão vendo esta nossa conversa, muitos educadores de evangelização infantil, e com todo esse material disponível de Ney Lobo, para quem se interessar, diante dessa vasta bibliografia que você se referiu, de autoria dele, o que você indica para aqueles que têm a sua atenção despertada neste momento e queiram aprofundar o conhecimento do legado do professor Ney Lobo? Bem, para quem quiser conhecer as obras do Ney Lobo, o pensamento do Ney Lobo, eu recomendo começar com este livro aqui, Espiritismo e Educação. Tá? Ele não é um livro tão técnico e dá para você entender bem o pensamento do Ney Lobo e como ele desenvolve a visão espírita da educação. Aí depois, o ideal seria passar para o livro Filosofia Espírita da Educação, se debruçando no seu primeiro volume, com toda a calma, fazer um grupo de estudo, isso é muito importante, né? Para poder tirar as dúvidas, compreender melhor o pensamento e toda a didática do Ney Lobo. E também conhecer um pouco do que ele fez no Colégio Lins de Vasconcelos. Aliás, vamos destacar isso agora, para isso não passar aqui batido o trabalho que ele realizou como diretor do Colégio Lins de Vasconcelos, que em 1967, quando ele assume como diretor, o Colégio Lins de Vasconcelos era uma escola tradicional no seu funcionamento. E ele começa a revolucionar. Para começo de conversa, ele acabou com os quadros de giz nas salas. Aquele famoso quadro lá na parede, né? Ele mandou arrancar tudo. E as salas receberam 4, 5, até 6 quadros de giz menores espalhados pelas 4 paredes. Ou seja, né? De qualquer posição o professor poderia trabalhar e os alunos poderiam ficar em qualquer posição também para fazer o seu trabalho. Ele também acabou com as carteiras individuais e todas as salas receberam mesas para trabalho em grupo. Então, os alunos já trabalhavam em grupo. Aliás, ele dizia, e ele foi, na verdade, ele lançou isso, né? Ele fazia um trabalho assim, né? Olha, trabalho em grupo, a maioria dos professores faz errado. O que é o trabalho em grupo? Você terá o tema, suas finalidades, seus objetivos, etc. E o grupo de alunos vai fazer o trabalho, certo? Então, tem que estudar, tem que pesquisar, etc, etc. De acordo com aquilo que o professor vai passar como diretrizes.
e depois o grupo precisa apresentar. Agora, o professor tem que estabelecer que o trabalho principal tem que ser feito em sala de aula, ali com o professor interagindo, porque aí o professor sabe quem está fazendo, quem não está fazendo, quem trouxe material, quem não trouxe. E na hora de dar a nota de avaliação, a nota tem que ser individual, não é coletiva. Porque o que acontece hoje em dia? Como a nota é para o grupo, tem aquele 2, às vezes 3 daqueles 5 ou 6, que não fizeram nada. Se penduraram nos seus colegas. Os seus colegas se esforçaram, apresentaram um bom trabalho, aí a nota do grupo é 8,5, mas eles não merecem 8,5. Então, o que nós implantamos lá no Colégio Lins Vasconcelos foi a nota individual. O trabalho é em grupo, mas a nota é individual. Aí ele dá o exemplo. Vamos dar esse exemplo aqui. Tá? O aluno A, 8,5. Todo mundo, oba! Aluno B, 5,5. O aluno B vai reclamar. Que isso, professor? Meu colega recebe 8,5 e eu 5,5 se nós fizermos o trabalho juntos? Vocês fizeram o trabalho. Juntos, vírgula. Certo? Porque, na verdade, você se pendurou nele. Porque eu vi que aqui na sala de aula você praticamente não trazia nada. Você não contribuía nas discussões. Então, você acha que você merece 8,5 como ele recebeu? Não, não é? Então, a sua nota é 5,5. Ou seja, vocês fazem o trabalho em grupo, mas são avaliados individualmente. E ele implantou isso lá no Colégio Lins de Vasconcelos. Outra coisa que ele implantou foi também as atividades conjuntas entre alunos e professores e alunos. Embora ele fosse o diretor, mas ele instituiu a direção colegiada dentro do Colégio Lins de Vasconcelos, a Assembleia de Alunos, que isso remonta a Pestalozzi, né? E a famosíssima, porque ela ficou famosa, a Cidade Mirim. Ele ocupou uma parte do colégio para montar uma cidade com tudo, banco, supermercado, praça, ruas, prefeitura, tudo. Ele chamava de Cidade Mirim. Mirim por quê? Porque todas as construções foram feitas para uso das crianças, dos alunos. Então, havia até eleição, havia os partidos políticos educacionais, eleição de prefeito, Câmara de Vereadores, e os alunos aprendiam a exercer a cidadania na Cidade Mirim. A Cidade Mirim, lá do Colégio Lins de Vasconcelos, ficou famosa. Teve reportagens em televisão, em jornais, e era a menina dos olhos do Ney Lobo, e foi uma ideia bem original dele e que ele queria replicar. E ele trabalhou muito isso, né, para que entendêssemos a importância disso. Então, esse trabalho é fundamental. Então, quem quiser conhecer então, o pensamento do Ney Lobo, primeiramente o livro Espiritismo e Educação, depois o livro Filosofia, Espírito e Educação, e através da internet, porque tem material a respeito desse trabalho do Ney Lobo, dessas novidades que ele introduziu lá no Colégio Lins de Vasconcelos, e que ele vai trazer através dessas suas obras que estão aí na tela, porque tem muitas ideias práticas também do como fazer, isso também é importante. Muito bom, Marcos. Marcos, para concluir a nossa conversa aqui, a expressão filosofia espírita, a gente sabe do tríplice aspecto do espiritismo, ciência, filosofia e religião. Nós vemos aí um trabalho com o título Filosofia Social Espírita, Filosofia Espírita da Educação. Muitas pessoas que estão vendo, às vezes, têm dificuldade de entender a força dessa expressão. Você até adentrou este campo nesta última fala sua sobre o ensinar a fazer, mas para os estudiosos da doutrina espírita, para os aprendizes que têm o seu interesse despertado para toda essa questão que você trouxe com tanta propriedade aqui hoje, como é que o estudante, o pesquisador, o iniciante deve entender a essência da expressão filosofia espírita da educação? Bem,
Allan Kardec, o nosso codificador, quando lançou o Livro dos Espíritos, na página de rosto do livro, né, o chamado frontispício do livro, ele coloca ali que o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. E quando na introdução ele começa a discorrer sobre o que é o Espiritismo, ele deixa muito claro que, antes de mais nada, o Espiritismo é uma filosofia, ou seja, é um estudo do ser humano, da vida, do saber, trazer uma visão espiritualista sobre a vida, sobre o ser. Uma filosofia que tem bases científicas, porque ela surge da observação dos fenômenos de comunicação dos espíritos conosco através da mediunidade. Então, essencialmente, o espiritismo é filosofia. Mas não é aquela filosofia que se perde em si mesma. Como disse certa vez um pensador, ele diz assim, olha, a nível acadêmico, nós podemos dizer que filosofia é, : procurar um gato preto num quarto escuro, sendo que o gato não está no quarto. Mas isso a nível acadêmico, porque é tanta discussão em torno das questões filosóficas que muitas pessoas realmente se perdem, não a nível do espiritismo, porque nós compreendemos muito bem a alma imortal, a vida que nos aguarda no retorno ao mundo espiritual depois da morte, reencarnação e assim por diante. Bem, toda filosofia, seja ela qual for, materialista, agnóstica, espiritualista, religiosa, não importa, toda filosofia deságua numa pedagogia. Pedagogia é a ciência da educação. Tá? Então, você vai ter N pedagogias, como você tem N filosofias. Então, você pode dizer que você tem pedagogia montessoriana? Sim. Freiniana, pestalozziana, espírita? Claro, porque todos se baseiam numa filosofia, ou seja, numa visão do ser e da vida. A pedagogia espírita, que é a ciência que estuda a educação, ela vai desaguar na educação propriamente dita, que é a aplicação da ciência pedagógica, o como fazer. Então, aí você vai ter então, a metodologia, a didática, a prática de ensino, etc. A educação, propriamente dita, desenvolvida prioritariamente na escola, mas também na família. Então, que ninguém se assuste quando o Ney Lobo apresenta a filosofia espírita da educação, porque ela existe. E é isso que ele desdobra. E que o Herculano Pires também já desdobrava, também já estudava. E aí vem aqui mais uma recomendação bibliográfica, que é a leitura do livro Pedagogia Espírita, do José Herculano Pires. Aliás, o Ney Lobo era um discípulo do Herculano Pires, ele tinha muita coisa em comum, ele realmente via no Herculano um verdadeiro mestre nesse campo da educação à luz do espiritismo. Então, não se assustem com esse termo, filosofia espírita da educação, porque o espiritismo tem uma visão muito particular, própria da educação. E é por isso que nós temos estudado tanto e temos tantas obras hoje já de vários autores espíritas sobre a educação na visão do espiritismo. Magnífico, Marcos. E você abre um precedente aqui, quero informar aos amigos que estão nos acompanhando, que nós também entrevistamos o Marcos de Mário sobre Herculano Pires, do ponto de vista do educador. E nós vamos deixar aqui também no histórico o link desta entrevista sobre Herculano Pires com Marcos de Mário. Tivemos a honra de aprofundar conhecimentos da vida deste grande autor, muito respeitado na história literária do movimento espírita. É uma coisa muito bonita isso. Marcos, algo mais que eu não perguntei, que você acha importante acrescentar, que você gostaria de dizer? Fique à vontade. Bem, sobre o Ney Lobo propriamente dito, acho que já fizemos uma abordagem. Claro que ela nunca será suficiente, mas acho que conseguimos destacar todos os pontos principais da vida, da obra e do pensamento dele. E eu quero deixar, então, aqui, finalizando, a minha gratidão a Deus e a Jesus, nosso mestre e governador, por ter conhecido o Ney Lobo aqui nesta existência, ter podido compartilhar com ele momentos muito felizes, agradáveis, ideias,
ter podido estudar as suas obras, que vieram reforçar também as minhas ideias. Ney Lobo sofria do coração, ele já tinha feito várias cirurgias, e ele brincava com isso, que ele dizia de, apesar de estar todo safenado, mas que ele continuava a trabalhar, que ele continuava a fazer até onde Deus o permitisse. Então, querido Ney Lobo, você que já está aí há 10 anos, praticamente 10 anos no mundo espiritual, receba então meu abraço, minha gratidão, com certeza eu sei que você está aí à frente de algum trabalho e vem amparando o que temos, nós, os educadores espíritas encarnados, feito também aqui no Brasil. Deus lhe abençoe, tá? E que você continue a inspirar as boas ideias educacionais para todos nós. Muito obrigado, Marcos de Mário, muito obrigado aos amigos que nos acompanharam. Como disse a vocês, lá no meu canal tem a playlist Vultos Históricos, com Marcos de Mário e outros também que temos colocado lá, que também estão resgatando figuras históricas do movimento espírita. E digo a vocês que o trabalho vai continuar. Nós temos outros vultos ainda para serem lembrados, resgatados historicamente, personagens extraordinários da história do espiritismo, desencarnados já há alguns anos, algumas décadas, e que valorizam o que nós temos hoje, né, Marcos? Nós devemos a esses homens e mulheres que se destacaram para deixar o espiritismo à nossa disposição como se apresenta hoje. É verdade, sem dúvida alguma. Esta aqui é uma série muito importante, porque companheiros e companheiras retornam ao mundo espiritual, né? E, às vezes, o trabalho que fizeram cai no esquecimento. Né? E, realmente, resgatar vai revalorizá-los e mostrar o quanto devemos realmente a eles para estarmos aqui e agora com essa pujança que é o movimento espírita brasileiro. Então, muito obrigado, Marcos, muito obrigado a você. O que nós pedimos é que você faça chegar esse conteúdo a professores, educadores, porque esse conteúdo significa, sem dúvida, imensa motivação para todos eles. Nosso abraço de gratidão a todos vocês. Fiquem bem e até a nossa próxima entrevista com também o nosso querido Marcos de Mário. Até lá, muito obrigado. Você ouviu o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.